Metanoia. Ninguém usou noia não, né? Para não pensar que é. Certo, metanoia, precisa mudança de mentalidade. Mas, como é que a gente faz isso? Oi? Querendo. E aí? Existem uns caras na Bíblia que quando eles foram expulsar um demônio. Expulsar demônio é coisa do mal? Não, é coisa boa, né? Eles foram... Então eles falam, vou expulsar o demônio. Foram expulsar o demônio. Quando foram expulsar o demônio, aí a Bíblia diz que o demoniado olhou para ele e diz, Jesus que você está falando, eu sei quem é. Paulo, a quem você disse, eu também conheço. Mas vocês vão levar um cacete. E a Bíblia diz que aqueles caras levaram uma pisa, que saíram todo rasgado. Já pensou nisso? E aí? E aí, o que é que precisa, né? O que é que precisa mais? A gente precisa querer, com certeza. Precisa querer, mas a gente pode ir mais fundo, a gente pode ir mais deep, ou pode ir mais sold. Oi? Procurar um exemplo. Mais ou menos. Não entendi não, essa não. Que seria o exemplo para fazer reconhecer o erro. Mas e quando a reforma ela não está a casa não está quebrada, mas eu preciso reformar. Então não tem erro. Eu só preciso reformar. Tá tudo indo no caminho certo, né? E aí, o que é que como a gente diz o pastor precisa fazer, Manassés, né? É por aí. Quase, na trave. A estrutura está perfeita. E a gente precisa mudar algo que está dentro de nós. E aí? O que é que a gente precisa fazer nessa reforma? Tudo está bem, está indo bem. Poxa, eu estou bem, graças a Deus, estou firmão. Porque eu acredito que cada um de nós aqui, pelo menos 90%, vou dizer de 70%, para não ser muito otimista, tem lido a Bíblia, tem orado. Muitos estão na escala de jejum, muitos conhecem pelo menos isso aqui, João 3,16. Então, às vezes você não vê, não está errado, né? Não está um negócio terrível, mas pode melhorar. Mas na verdade precisa, o que o Vevel falou foi bem legal, porque a gente já vai dar uma lidazinha em Neemias para a gente entender uma coisa. E quando a gente faz uma reforma em nós mesmos, a gente precisa, na verdade, ter aquilo que a Alexia disse com aquilo que o Vevel disse, que é o que eu deveria ser, mas como eu sei o que eu deveria ser, e como eu sei qual é o modelo que eu devo seguir, é de acordo com a palavra de Deus. É o único modelo, porque muitas vezes a gente segue pessoas, a gente segue cantores, a gente segue jogadores de futebol, e de certa forma a gente começa a reformar o nosso corpo, né? A modelar o nosso corpo para ficar parecido com aquela pessoa, modelar a voz para ficar parecido com aquele cantor, e começa a imitar aquela pessoa, quando na verdade o modelo da reforma é a palavra de Deus. Esse é o modelo principal. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, ou se não, eu vou abrir aqui e ler para vocês. Neemias, não, eu queria que alguém lesse, fazer igual o pastor Manassés. Queria que alguém lesse Neemias, capítulo 9, versículo 1. Bem alto assim. Como diz o pastor, voz de trovão. O que é que acontece? 24º, não é isso? 24º mês. Diferente da gente, a gente não conta, ele não conta de 12 não, eles contam no 24 dias, né? Então, o que é que acontece? Se você ler o capítulo 8, e você quiser ler em casa,
a gente vai ver que eles encontraram a Torá, a lei. E eles leram essa lei, e quando eles leram a lei, quando eles leram a Bíblia, leram a palavra de Deus, eles perceberam que estavam errados. 3 dias, né? 3 horas. Esse aí foi no 9, né? Que eles continuaram. Então, eles perceberam que estavam agindo de maneira errada. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, contando de agora já. Quem tiver certeza que está totalmente certo, pode ir para casa. Está liberado. Não precisa, essa conversa não é para você. Não cabe a você. Cara, eu não vou quebrar algo que já está certo. Eu não posso destruir algo que já está reformado de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso desconstruir algo que já está reformado da maneira correta. Então, se você já está, poxa, não, Kleber, cara, eu estou 100%, eu sou quase vice-Jesus, eu sou o 4º membro da Trindade, então, eu posso ir embora, pode ir com mais de 1000, mas a gente precisa entender que reforma só pode acontecer para aqueles que reconhecem que estão errados, para quem percebe que existem erros em você, e não são erros muitas vezes visíveis, são erros que só você conhece, e que à luz da palavra de Deus, esses erros existem em você. Aí sim, aí é para nós, que pensamos dessa forma, que precisamos de uma reforma, sabe, já aconteceu, eu pedia, assim que eu comecei a viver Jesus de verdade, eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de curar o ceguinho do comércio. Esse era meu sonho. Estou falando minhas doideiras, né? Também todo mundo de crente e doido, todo mundo tem um pouco, né? Então, a minha doideira era curar o cego do comércio. Mas como todo troncho, né? Aí eu andava assim, aí passava pelo cego do comércio em nome de Jesus. Aí passava direto assim. Mas nunca curei o ceguinho. Até hoje ele está lá, ele gosta de tocar aquele negócio lá. E depois, quando eu parei de pensar nessas coisas, aí foi quando Deus começou a me usar também para orar por pessoas, por coisas acontecerem, pessoas serem até curadas. E isso aconteceu quando eu comecei a modificar a minha maneira de viver, de ver as coisas, e a minha maneira de agir de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, quando a palavra de Deus começou a trazer essa mudança em mim. Então, o parâmetro principal é a palavra de Deus. Como a Alexia disse, eu tenho que ser o que eu tenho que ser. Beleza. Igual aquele cara que estava preso, né? O cara perguntou para ele, não, por que você faz isso? Não, porque é. Não sei se já viram esse vídeo, né? O cara que era o Cid da Era do Gelo preso. Então, é praticamente isso. A gente precisa entender o que tem na palavra de Deus. Se a gente continua aí, Lemuel, ou ele. Até aquela parte que você falou nesse chão. Neemias 9. Jesus. Se escondeu Neemias do Lemuel. Se escondeu, Vai, meu filho. Se escondeu mesmo. 9 do 2, né? Do 2 em diante. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Aí se liga numa coisa. No versículo 1 ele fala sobre jejum, não sei se vocês viram isso, e ele fala sobre arrependimento. Mas esse arrependimento no versículo 1 ele é meio superficial. A gente não chega a entender que tipo de arrependimento, pelo que eles estão se arrependendo. Os caras dizem, não, eles estão se arrependendo, beleza. Aí a gente que às vezes tem uma mente que viaja muito, diz, não, isso aí foi porque eles roubaram o vizinho, pegaram a plantação do vizinho e arrancaram as coisas e tal. E a gente começa a viajar nessas coisas e não entende por que eles estavam se arrependendo. Mas logo no versículo 2, assim que começa, a Bíblia diz que eles se separaram dos gentios. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre os gentios, ela está falando de pessoas que não procuravam viver a palavra de Deus. Só pessoas que
Sabe aquele povo que é da safadagem mesmo? Mistura de safadeza com sacanagem? Do colégio de vocês, faculdade, local de trabalho, pessoas que só falam promiscuidade, pornografia, sabe? Esse tipo de gente. Ele não está falando de alguém que você, porque também tem outro extremo, né? Aí a pessoa diz, eu sou separado da galera do mundo, mas não traz uma pessoa, não conduz uma pessoa para Jesus. Isso aí está mais errado do que o primeiro. A separação não é você deixar de conviver, né, com a pessoa, mas de praticar aquilo que ela vive, né? Às vezes você está no meio de um grupo de pessoas que não condiz para o seu crescimento, né? Que não protesta o mesmo evangelho, o mesmo pensamento e unidade que você tem no corpo de Cristo, e ali você começa a atrair para si aquele comportamento daquelas pessoas. Muitas das vezes você olha assim, poxa, o cara é mais descolado, o cara é mais desenrolado, vou ficar com ele ali, vou me juntar com aquela galera porque eu quero me aparecer, né? me tornar com eles. E às vezes é mais fácil a gente se juntar do que a gente protestar aquilo que está dentro de nós, né? Viver uma vida santa e separada. É isso que a gente vai ver lá na frente em Neemias, né? A gente vai comentar. Aí, Neemias fala sobre jejum, fala sobre arrependimento, fala sobre separação. É interessante que em Provérbios a palavra de Deus ela fala que quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Então existe uma diferença. O que foi que a galera fez? A Bíblia diz que eles confessaram os seus pecados. Está ali, rapaz. E fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. Aí você pergunta, o que é que tem a ver o meu pai comigo? O que é que tem a ver minha mãe comigo? Eu pensando sobre isso, eu quase entrei em crise. Porque se eu fosse, não precisava nem tanto da minha mãe, mas se eu fosse confessar o pecado do meu pai, confessar os pecados dos meus avós, eu estava quebrado, pô. Era tanto pecado para confessar, não que eu seja melhor do que eles, não, mas pelo contrário, eles não servem a Jesus, e existe uma multidão de coisas que aconteceram, então se eu tivesse que confessar os pecados dos meus pais, eu estava quebrado. Mas imagina comigo, que tanto eu quanto você, temos uma tendência para algumas coisas na nossa natureza, para alguns tipos de pecado em nós, que são idênticos aos pecados dos nossos pais. Só é comigo ou vocês também são assim? Tem alguém que é assim também? Os que eu dei 10 contas, levanta a mão aí. Isso. Então, quer dizer, nós temos tendências, por exemplo, eu não tenho tendência nenhuma de estar passando um macho na rua e eu achá-lo bonito. Não tenho. Meu pai não tem, mas meu pai tem a tendência que é pior. Não é pior, não, é melhor. É menos ruim. Menos ruim, né? De ver uma mulher passando e olhar e achar bonito. Então, aí quando eu vejo, eu tenho que levantar logo a cabeça e eu tenho que logo tirar a vista. Então, isso são os pecados dos meus pais. Sabe? Às vezes, pode ser que o seu pai ou a sua mãe tenha uma tendência de ganhar dinheiro fácil, enrolando, fazendo alguma coisa desse tipo, e pode ser que essa tendência também bata a porta do seu coração. Então, consertar isso aí não é confessar os seus pecados, esse pecado não era seu, você aprendeu, você que está confessando o pecado dos seus pais. Pode ser que seu pai ou a sua mãe tenha a tendência de ficar, eu já vi isso acontecer na vida de pessoas, de ficar na frente do computador olhando pornografia. Ou o pai tem essa mania, ou a mãe. E às vezes esse negócio vem para você de novo. Quando vem para você ali, quando você abandona aquilo ali, manda embora e confessa aquele tipo de pecado, você está confessando o pecado dos seus pais. É dessa forma que nós confessamos o pecado dos nossos pais, reconhecendo a nossa natureza. O que é que isso faz com a gente? Aí você diz, não, mas se eu só confessar, qual efeito isso traz? Qual benefício isso traz? Um benefício muito importante. Você não vai se tornar um repetidor de história. Você não vai repetir a história do seu pai, você não vai repetir a história da sua mãe,
porque você entende que aquilo ali foi um erro, que aquilo é um pecado e que eu não preciso viver daquela forma. Está dando para entender? Então, quando a gente confessa o pecado dos nossos pais, a gente está automaticamente dizendo, eu não vou repetir história. E por que repetir história não é uma coisa boa? Mesmo que o seu pai seja um cristão. Já pensaram nisso? Porque você pode pensar, não, se meu pai é um cristão, eu posso repetir a história dele. Não funciona assim. Cada um tem sua história. Lá em Romanos, a palavra de Deus diz assim, que a natureza geme e aguarda como dores de parto, que os filhos de Deus se manifestem. Quando fala que ele manifestem, fala apocaliptos, que é uma palavra que significa algo novo que nunca existiu antes. Então você não vai repetir a história dos seus pais. A não ser que você esteja vivendo de maneira errada, aí você pode repetir a história dos seus pais. Do contrário, você não nasceu para repetir a história dos seus pais, mesmo que o seu pai seja o maior homem de Deus do mundo. Você não vai repetir a história dele, porque existe uma história diferente para cada um de nós. A natureza está gemendo, está chorando para que você, para que eu, para que nós nos manifestemos e através disso manifestemos a glória de Deus. Você nasceu para ser alguém diferente, para fazer algo diferente, que eu nunca vou conseguir fazer. Porque essa geração ela tem uma dificuldade muito grande. Ela olha para pessoas e ela gera ideais para ser igualzinho àquela pessoa. E quando ela tenta ser igual àquela pessoa, ela sofre, porque ela nunca vai conseguir. Ela tenta. Eu já vi menino não comer bem, não se alimentar bem para ficar magro igual o Neymar. Cortar o cabelo. Sério, eu estou falando sério. Tinha um amigo meu, cara, o cara jogava muita bola. O cara era bom de bola. Não é mais não, porque ele engordou muito. Mas ele jogava muita bola. Ele parecia o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho. Até os dentes dele pareciam do Gaúcho. Aqueles dentes bonitos. E a gente jogando bola, ele começou a andar igual o Gaúcho. Ele comemorava o gol igual o Gaúcho. Da mesma forma. E todo mundo começou a chamar ele de Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que ele idealizou isso aí. E foi tentar jogar fora, tal. Mas não teve incentivo, e a gente sabe que hoje, para ser um jogador de futebol, e antes também, você tem muito QI, que é quem indique, né? Tem que ter pessoa que indique você, e como ele não foi, o cara se frustrou, se atolou nas drogas, e se atolou na cachaça, e hoje, infelizmente, está perdido, um talento para o futebol assustador. Mas por quê? Ele idealizou ser uma pessoa que já existia. E a gente só pode ser em Deus a imagem e semelhança de Deus quando nós idealizarmos uma pessoa que só existe no coração de Deus. Tem uma pessoa que só existe no coração de Deus para ser você. Não precisa ser outra. Ah, você pode imitar a conduta de outras pessoas, como Paulo disse, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Mas não significa que você vai ser idêntico àquela pessoa. Não significa isso. Já pensou, se eu pegasse meus discípulos e disseram, vocês vão ser idênticos a mim? Primeiro que eu ia ter que rasgar o olho de tudinho, para ficar do tamanho do meu. Segundo que todo mundo ia ter que aprender um monte de instrumento musical, se dedicar muito à música. Todo mundo ia ter que ler a Bíblia como eu leio, o meu cronograma, todo mundo ia fazer tudo como eu faço. E mesmo se eu fizer isso com todo mundo, ninguém vai conseguir ser igual a mim. Porque eu sou eu, você é você, o macaco é um bicho. Fechou a história. Deu para entender? Você nasceu para ser você, cara. Você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus, aquele que a natureza está esperando para que se manifeste. E eu não estou querendo aqui massagear o seu ego, nem colocar você para ser a fraqueza de Deus. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer para você é que se você não for quem você tem que ser, outra pessoa não vai ser. Ah, isso me faz insubstituível? De jeito nenhum. Porque era para Elias fazer um bocado de coisa e ele não fez, e Eliseu fez no lugar dele. Isso não faz você insubstituível. Isso faz você um frouxo, porque você abandonou o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, porque se achou demais, se achou insubstituível, se achou o muro que matou Senna, a bala que matou o presidente Kennedy lá. Então, a gente falou sobre confissão de pecados, mas olha mais um pouquinho, versículo 3, né? E levantando-se no lugar,
leram no livro a lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoração ao Senhor seu Deus. Você sabe quanto tempo tem uma quarta parte do dia? Um dia tem quantas horas? Hein? Não, ali é 12, rapaz. É um dia que é luz. Uma quarta parte de 12? 3. Em outras versões fala sobre 3 horas. Então eles ficaram 3 horas lendo a Bíblia e 3 horas confessando e adorando ao Senhor. Isso significa dedicação. Não há como a gente fazer uma reforma em nós mesmos se não existir uma dedicação às coisas de Deus. Não tem como. É simples. Você vai saber se você está melhor só de uma forma. Não precisa nem fechar o olho. Mas olha para você, para dentro de você, e pensa. No início de 2019, no início de 2018, não, você vai pensar o seguinte, pensa na melhor fase da sua vida. Pensa nela aí, imagina qual foi a melhor fase da sua vida. Se hoje ela não continua, e você não continua na escala ascendente, significa que você está provavelmente vivendo fora da vontade de Deus. Se o passado é muito melhor do que o presente, tem algo errado. E eu não estou falando da melhor fase da sua vida financeira, não estou falando da melhor fase da sua vida emocional, estou falando da melhor fase da sua vida com Deus. Há 2 anos atrás, quem tem 2 anos de convertido aqui? 2? Mais de 2, todo mundo tem mais de 2. Pronto, então vou pegar assim. Há 2 anos atrás, você servia ao Senhor de que forma? Você pensa assim, poxa, 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu preguei num Tadel. Eu lembro que eu passei a tarde todinha orando, tremia que só no quarto, e quando o pastor ligava para mim, aí eu falava, oi, tudo bom? Parecia aquela mulher que vende cápsula do ômega 3. Ômega 3! Tremia, velho. Eu falava, meu Deus. E eu vi que daquele dia em diante eu comecei uma escala ascendente em Deus. Já preguei em outros Tadéis, no DIP, em outras igrejas, já fui chamado para outros locais. Então, isso significa uma escala ascendente. Mas se você olha para você, e você vê que há 2 anos atrás, eu fazia menos para Deus do que eu faço hoje, significa que você não está em reforma, você está em destruição. Está quebrando o muro, está quebrando tudo. E hoje você faz muito menos do que era para você estar fazendo para Deus. E isso aí sim, isso aí significa que você está desfazendo uma reforma que Deus fez em você. Porque provavelmente, assim como eu, os seus pais não viviam para Deus. E hoje você poderia estar vivendo para Deus, fazendo o melhor, e você está abandonando e jogando fora a melhor parte. Essa situação aí, às vezes, que o Kleber falou também, às vezes a gente precisa entender o chamado e o propósito de Deus que a gente tem nas nossas vidas, né? E como eu estava compartilhando com ele, compartilhei também com o Enoan, eu estava viajando, né? Ele falando comigo, eu disse, cara, realmente muitas das vezes a gente precisa de uma chacoalhada, né? E essa conferência eu fiquei para mim no meu coração, né? Eu disse, Deus, eu preciso de algo novo, né? Se realmente a gente está entrando em uma reforma, eu não quero ficar fora dela. Eu quero também ser reformado, né? Quando a gente fala reforma, não é reforma física. É uma reforma espiritual para que a gente possa tocar essa geração, né? E a gente vivendo, eu lendo esses dias, fazendo estudo de Romanos, né? Lendo a palavra, também Salmos, Eclesiastes, e isso foi muito impactante, né? E eu dizendo a ele, cara, essa conferência que teve, ela me deu uma chacoalhada. Áreas que estavam adormecidas em mim, eu comecei a colocar em Deus e vi o quanto Deus realmente tocou. E o que a gente está precisando nesses dias, como o Kleber está falando aqui de Neemias, a gente se dedicar, a gente tirar, né, se arrepender, colocar realmente, vestir roupas, né, de saco, jogar a terra para cima, realmente a gente se despojar daquilo que a gente é
e realmente começar a viver uma vida reta, uma vida santa, aquilo que Deus nos chamou para ser, fazer a nossa história acontecer. É como o Kleber falou, né? Ele está numa reta ascendente, em crescimento, e a gente precisa realmente ser essa reforma, né? Ter essa mudança dentro de nós. E se a gente for parar para analisar, quantas vezes a gente tem parado, né? A gente começa, para. E a gente precisa entender que o chamado de Deus, ele é contínuo. Ele não é por um momento. Esse chamado é para a gente desenvolver o resto da nossa vida. E como o Kleber falou, a nossa geração, às vezes ela quer um ideal, né? Ela quer, muitas das vezes, um imitador. E se a gente for olhar hoje, lá fora, como é o evangelho, né? Que está sendo pregado, muita gente está vivendo uma modinha, né? E a gente precisa realmente se chacoalhar, viver uma vida com Deus, um renovo, né? Uma nova mudança, para que essa reforma venha acontecer nas nossas vidas, né? E a gente tem visto que nesses dias a gente está vivendo tempos, né, aqui na igreja, que as mudanças têm acontecido. E é a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer, poxa, onde eu preciso me despertar? Onde é que eu preciso parar e meditar e realmente confessar os meus pecados, os pecados dos meus pais, o pecado da minha geração, né? E para que esse algo novo venha nas nossas vidas. Então a gente precisa entender, né? Se levantar diante do Senhor e realmente confessar, ser aquilo que a gente nasceu para ser. Se liga numa coisa. Desce aí, Jordan, mais um pouco aí para o versículo 6, eu acho. Aí eles entraram no processo de adoração, beleza? Mas aí ele fala aqui no 7, ó. Tu és Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tirou de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. E achaste seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, tarará, tarará. Aí no 9, viste a aflição dos nossos pais no Egito, e mostraste sinais, prodígios de maravilha. Meu irmão, eu ficava entediado quando eu lia essas coisas. Sério, eu pulava esse negócio. Eu falava, Deus, por que o cara tem que repetir a história toda de novo? Por que ele tem que ficar falando a mesma coisa um monte de vezes? Cara, isso, desculpa o termo, mas eu ficava saturado desse negócio, velho. Para não dizer uma coisa pior. Entendeu? Quantas vezes eu pulei alguns livros da Bíblia, porque eu não aguentava ler algumas coisas. E foi quando eu comecei a entender. Aí vocês lembram do atentado das Torres Gêmeas? Quem lembra aqui? Foi em que ano aquele negócio? 2001? Certeza? Foi não. Foi 2001? Pesquisa esse negócio aí, por favor, para mim. Sério, pô? Sério, pô? Pesquisa aí, alguém. Foi no ano 2000 que disseram que o mundo ia acabar, e 2001 foi a Torre Gêmeas. Oi? 2001? Sabe por que eu não lembro? Porque eu aprendi uma coisa em Deus: não guardar memórias ruins. Os caras ficaram lembrando as coisas boas que Deus fez. Chamou alguém, não sei se vocês já trabalharam no pesado, pegando alguma coisa pesada, mas já trabalhou com alguém que fica do seu lado e fica dizendo, meu irmão, isso aí não vai dar certo, não, eu já vi alguém fazendo isso aí. Meu irmão, dá vontade de dar um murro no cara, desmontar ele, deixar ele desmaiado, para ele só acordar quando o negócio estiver pronto. Porque são pessoas pessimistas, pessoas que colocam a pessoa para baixo. Mas eles não, eles começaram a trazer boas memórias. Começaram a dizer, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Sabe o que é que empolga? Não sei se vocês já fizeram alguma coisa em que o pastor Manassés estava incluso. Assim que ele estava coordenando. Ele, meu irmão, vamos lá, velho, eu vi o negócio aqui. Ou o Dani também, né, do mesmo jeito. Meu irmão, ele chegou para mim e falou, meu irmão, eu vi um vídeo, velho, o vídeo aqui, eu já vi, pô. Não, pô, assista, pô, vá. Eu, não, pô, já vi. Assista, é sério, aqui, assista. Eu me tornei de mesma forma, não vou mangar porque minha esposa fica mangando de mim dizendo a mesma coisa. Você é do mesmo jeito.
não tem diferença. De tanto andar, por osmose, eu aprendi a mesma coisa. Então, ande com pessoas motivadas em Deus. Estou falando para você procurar um coach, não. Não, você vai virar um coachado. Formado em coachância. Então, ande com pessoas motivadas em Deus, pessoas que procuram fazer coisas novas, pessoas que se preocupam com outras pessoas, pessoas que, poxa, não é porque eles estão aqui não, mas eu gosto muito de conversar com o Vevel e com a Natália. Primeiro porque a gente ri a noite toda conversando com eles, que é muito engraçado, os dois conversam. Para você ter ideia, até quando eles estão brigados a gente ri. Não tem tempo ruim. Mas o papo deles é um papo diferenciado. Eles estão comigo desde o começo. E assim, o papo deles é assim, rapaz, e fulano de tal, o que é que a gente pode fazer por tal pessoa? E eles ficam preocupados com todo mundo. Às vezes, a gente vai lá para conversar sobre o casamento deles. E a gente termina conversando sobre pessoas em como ajudar algumas pessoas. Então, são pessoas que você gosta de estar perto, que você procura estar perto. Tem muitos de vocês que são da mesma forma. Mas eles não são pessoas que ficam, minha vida está assim, eu precisava tanto disso, sonhando somente com projetos pessoais, sonhando somente com si mesmo. Não, eles estão preocupados com outras pessoas. Não, e fulano de tal, cara, tem fulano de tal lá na célula, a gente quer multiplicar aquela célula porque eu quero trazer uma célula para cá, para Nárnia, para a gente crescer mais, e tarará, 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 e a gente vai pensando de forma diferente. Eles são um exemplo, mas tem muitos exemplos entre vocês também, que são da mesma forma. Então, a gente precisa pensar e andar com pessoas que procuram ter boas memórias. Quando o Vevel perguntou, Kleber, quantas células a gente tem? Aí, eu conversando com ele disse, mas umas 7 pessoas por célula, mais ou menos. Eu falei, tem célula que tem mais, tem célula que tem menos. Aí ele disse, mas cadê esse povo? Aí eu disse, cara, eu aprendi um ditado quando eu era pequeno. Toda vez que alguém estava fazendo alguma coisa lá em casa, martelo, com alicate, qualquer coisa, que eu chegava perto, aí meus tios olhavam para mim e diziam, perto de quem come, longe de quem trabalha. Aí eu ficava de longe, olhando, porque eu não podia fazer nada, então eles davam sempre um fora em mim. Mas aquilo ali ficou dentro do meu coração, e não como uma ferida. Pelo contrário, eu entendi que para ficar perto de quem trabalha, tem que trabalhar. Não adianta só olhar. E nós da comunidade do caminho, nós precisamos de cada um de vocês. Não tem como a gente fazer funcionar o negócio sozinho. Nós precisamos de cada líder de célula. Nós precisamos de cada anfitrião. A gente precisa de cada membro de cada célula, para poder fazer as coisas andarem. Porque aí você pensa, sim, mas Deus é Deus, se fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus. Claro que Deus é Deus, mas senão Ele não tinha. Deus confia na gente assim, num negócio bem louco. Deus chegou para Abraão e disse, eu quero seu filho. Abraão foi e subiu. Quando chegou lá em cima, Abraão, quando estava com a faca prestes a descer no menino, aí a voz brada do céu diz, não mate o menino. Poxa, e se Abraão levasse um susto e tropeçasse e rasgasse aquele menino no meio? Já pensou um negócio desse? Deus corre risco. Deus corre risco por minha causa, Deus corre risco por sua causa. Ele confia. Poxa, Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu uma casa. Aí Ele vai e coloca um monte de gente perto da gente, e coloca discípulos, e Deus confia o casamento dos discípulos na minha mão. Aí eu falo, Deus, o Senhor, às vezes faz um negócio assim meio louco, confiar um casamento que não é o meu na minha mão. Às vezes, eu no meu casamento brigo também, certo? A gente, graças a Deus, tem muito tempo que a gente não está brigando, mas de vez em quando a gente vai ter uns fights, e às vezes Deus vai e chama a gente para discipular no dia que a gente teve um fight, pô. Aí eu falo para ela assim, e aí, vai ter um discipulado na casa do discípulo fulano. Aí ela olha para mim e faz, que horas vai ser? Aí eu olho para ela e falo, tal hora. Aí às vezes quando sou eu que machuco ela, aí eu vou com a cara de mamão atrás. Aí chego,
Aí eu faço a mesma pergunta toda vez. Tu vai ficar assim, é? Aí ela olha para mim, assim como, não tenho nada. Aí eu falo, assim desse jeito, só estou quieta. É toda mulher que fala isso também? É? Aleluia. Já estava em desespero, fala, meu irmão, estou destruindo. É o véu que fica quieto, né? Eu tô ligado. E ela fica indo atrás, bichinha. Eu já disse a ela que a responsabilidade é dele, mas ela quer ir atrás, vá, né? Que todas as mulheres façam isso, vão atrás. Então, aí às vezes no dia da briga, pô, aí tem um discipulado marcado. Aí a gente vai, tá, e quando volta, se acerta, se ajeita, tal. Proibido para menores e tal. Pronto, tudo certo. E tá feliz de novo. Tá tudo certo. Às vezes, teve uma vez, para você ver como é que vai acontecer com você, Deus geralmente ele vai usar a gente naquilo que a gente enfraquece. Eu fico olhando Paulo desesperado lá, de repente ele conhecia um homem e bota um homem lá em cima, parará, e era ele mesmo. E ele diz assim, mas veio um anjo do demônio, um mensageiro de Satanás, e me esbofeteava, dava tapa na minha cara, e eu roguei 3 vezes ao Senhor, pedindo que afastasse aquele mal de mim, e o Senhor disse, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, minha graça te basta. Teve uma vez, eu lembro que eu fui na cela do Igor, e fui orar pela menina, pela Estela, eu estava com a dor na mesma perna que ela estava, do mesmo jeito, e Deus fala assim, vai ter que orar por ela, e eu fiquei, poxa, eu vou orar pela menina, e eu estou com a mesma dor. Aí foi quando o Senhor brada no coração, a minha graça te basta, não se preocupe com a sua fraqueza. Aí a gente orou, quando ela chegou no DIP, à noite, a gente orou à tarde na cela, quando ela chegou no DIP, eu falei, não, eu vou conferir para ver se foi Deus que falou no meu coração mesmo. E aí a perna, ela, oxe, perfeita, sumiu, estou sentindo mais nada. Eu falei, meu irmão, e a minha está doendo, velho. Brincadeira um negócio desse. Então, muitas vezes Deus vai lhe usar na sua fraqueza. Você teve muita tendência na área da pornografia, por exemplo. Deus só vai lhe mandar aqueles irmãos que brigam 5 filisteus contra um judeu. Os lutadores. Só vai mandar desse para você cuidar. Não vai mandar um fraquinho. A pessoa, o cara, estou curado na pornografia. Aí Deus vai, então só vou mandar gente top para ele. Tal, fica fácil demais. Como é que é a sua... Agora, por que Deus faz isso com a gente? Já pensou nisso? Só manda aqueles que caiu na mesma área, né? Para a gente cuidar. É para a gente se espelhar, eu vejo assim, né? Às vezes Deus manda essas coisas, né? Na vida da gente, dessas pessoas. Coisas não, viu, gente? Essas pessoas. Porque muitas das vezes a gente realmente é para a gente olhar e, poxa, quem eu era, né? A gente vê de onde saiu, né? Para o que a gente está hoje. Não sei se tu vai falar, mas se a gente for parar para ler Neemias todo, 9, ele começa a dizer também que o povo, quando estava ruim, começava a pedir a Deus, né? Clamava ao Senhor. Olha, 26, 28, por aí. Aí eles começavam a clamar ao Senhor, né? Para Deus nos livra, né? Eles ficavam em cativeiros, né? Sobre outro povo, né? Que governavam eles. E eles ficavam, quando estava mal, quando estava sendo judiado mesmo lá, açoitado, né, maltratado, eles lembravam, tinha um remanescente, aí lembrava de Deus e começava a clamar. Só que se a gente for olhar, eles começaram, quando começava a ficar bem, no versículo 26 aí, olha aí, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti e fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu ouvistes, e na tua grande compaixão destes liberdade, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Aí ele diz aí, mas tão logo, no 28, né, voltavam a ter paz, de novo fazia o que tu reprovas, então tu abandonavas nas mãos dos teus inimigos para que os
dominassem sobre eles. Aí ele diz aí, né? E quando novamente eles caíam de novo, né? Ficavam bem, eles começavam a se esquecer de Deus, né? E muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, a gente pode cair nesse ciclo vicioso. Quando estou bem, me esqueço de Deus, mas quando estou mal, eu vou para perto de Deus, começo a pedir a Deus socorro, clamar, né, pela minha vida, para que Deus possa abrir, né, os meus olhos, para que Deus se volte a mim, volte ao meu favor. E às vezes a gente olha assim, poxa, se a gente for viver uma reforma dessa, é complicado, né? Às vezes a gente está bem, estou fraco, estou bem, estou fraco, estou forte, estou fraco, né? E às vezes a gente observa que a gente precisa dominar as nossas emoções, as nossas paixões, né? Dominar a nossa vida, as nossas áreas, né? Se a gente for falar de Romanos, ele pede para que a gente possa mudar, né? Então, mudar a nossa conduta de viver, mudar a nossa mente para que a gente possa ser renovado em dia após dia. E a gente precisa compreender que a reforma ela começa dentro de nós. Se a gente for olhar os capítulos anteriores da construção do muro de Jerusalém, o Neemias se levantou, ele foi com um pouquinho, de repente aquela galera começou também a se voltar contra ele, né? Poxa, tu não vai conseguir nada, rapaz. Sair conversa à toa, começaram a criticar Neemias. Se a gente for observar e olhar o contexto mesmo, Neemias não chamou um pedreiro, né? Neemias não chamou os caras que era desenrolado, um engenheiro para ajudar, um mestre de obra. Neemias ele chamou quem? O próprio povo que estava disponível a trabalhar, né? E Deus foi fazendo um milagre ali. Os caras levantaram o muro em questão de dias, né? E a gente observa, poxa, quantas das vezes a gente tem que estar disposto para Deus, né? A gente fica olhando, pô, Deus não me usa, Deus não fala comigo, Deus não me quer, né? Mas se a gente for olhar, a gente precisa parar e se colocar à disposição, né? Deus só vai trabalhar com aqueles que estão dispostos para crescer na sua obra. Ô Jordan, tu tem a versão NVI aí? Desse... Porque ela está na ACF. Eu estou lendo na NVI também. Enquanto você procura aí, eu acho que não vai achar assim não. Então, como o Lemuel acabou de falar, nesse versículo 28, ele fala assim, então quando eles começaram a ter paz, não é isso? Os caras estavam sofrendo, velho. Aí todo mundo se dedica a Deus. É interessante porque, às vezes a gente diz, eles só serviam a Deus quando eu estava nas coisas boas. É muita hipocrisia nossa falar isso, sabia? Porque cada um de nós, geralmente, 99% veio para Jesus chorando. Veio quando tudo estava ruim. Ninguém foi para Jesus quando tudo estava bom. A gente já serve a Jesus primeiro com segundas intenções. Porque a gente sabe que Ele é o único caminho que nos conduz ao céu, à eternidade. Se tivesse outro caminho que fosse mais fácil, a gente já estava nesse outro caminho. Então a gente serve a Jesus porque a gente sabe que é o único caminho. Não tem outro. Não tem para onde correr. Achou a NVI? É o 28. Mas tão logo voltavam a ter paz, e de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonava. O que é que acontece? Muitas vezes quando nós alcançamos o nosso ideal, por exemplo, acontece muito no meio dos jovens, viu? Eu estou falando de exemplos de jovens que a gente viveu. Para que eu estou falando? Para o mesmo propósito de Neemias, para que vocês não venham a cair na mesma coisa. Vocês acabaram de fazer Enem. Muitos jovens começam a pedir a Deus, Senhor, me dá um curso tal, para passar no Enem, para falar da tua palavra lá na faculdade. Eu vou ser um evangelista. Eu vou ser o novo Martinho Lutero do século 21. E quando alcança o propósito do curso, desvia. Abandona o Senhor. Depois que alcançou a paz, porque o pai em casa, a mãe, olha, você tem que passar, não sei o que, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade particular, não. E pay. Aí o cara vai e alcança. Quando alcança, desvia. Aí tem uns que falam, Senhor, eu queria tanto emprego, pai. Deus, eu não tenho dinheiro para tomar uma casquinha no shopping, eu vou com a sandália com prego. E começa a falar certas coisas, estou triste, estou acabado, Senhor. Eu não tenho dinheiro para comprar um barbeador, para tirar esses pouco fio de cabelo que tem na minha cara.
e começa a orar, pedir a Deus vai mandar um emprego. Ao miserável, no primeiro salário que ele tem, ele desvia. Isso significa que nós temos que ter cuidado com a nossa natureza, com a nossa tendência de voltar para o mal. Deus, tem gente que fala, Deus, eu queria tanto uma pessoa para casar e começa a orar. Um romance real, uma pessoa na minha vida. Deus, eu estou tão sozinho, aí arruma. Aí quando arruma a pessoa, aí vira um chumbrego real. Menos romance, não vira nada. Vira safadeza real. Porque não soube vigiar a sua própria natureza. E é isso que Neemias está alertando. Você ora pedindo ao Senhor tal coisa e tal, quando acontece que você tem paz, que relaxou, aí você bota para quebrar. Está errado. Bota aí rapidinho, Jordan, no versículo 36. O Jordan não, é a Ju, né, que está ali. E ocupando o Jordan, tá vendo? 36, ó. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para usufruíssem dos seus frutos e das tuas outras boas coisas que ela produz. É interessante que quando em Gênesis o diabo ele foi amaldiçoado, vocês lembram o que é que ele ia comer? Do pó? Da terra. E eles estão sendo escravos onde? Na própria terra. Na própria terra. Eles estão sendo escravos em si mesmos. Eles estão sendo escravos dentro de si mesmos. Eles são a própria terra. Quando Deus falava de uma nação separada, Ele nunca falou de uma nação geográfica. Ele estava falando de uma nação santa, de uma nação separada. Então Ele fala de pessoas, Ele não fala de local. Aqui, entre quatro paredes, a gente pode dizer que esse local é santo. Mas santo, como diz o pastor Manassés, tem que ser o seu quarto do que esse local. Então, quando a gente pensa aqui que eles estavam escravos dentro de si mesmos. Aí você tem que olhar para você. Será que você tem vivido escravo de você mesmo? Aí tem várias coisas que podem lhe escravizar. Mas, falando de jovem, pode ser o desespero por casar, o desespero na pornografia, o desespero até na prostituição, pode ser vontade de se drogar, bebida. Geralmente jovem vai por esse lado. Nenhum jovem tem vontade de ter, assim, vai desviar para porque conseguir uma casa de praia. Não rola, não é? Ganha uma moto, não. Jovem geralmente é nessas áreas, porque você pode pensar, poxa, esse cara só fala de prostituição, mas, poxa, você já venceu? Quando todo mundo vencer, a gente muda o assunto. Mas quando continuar caindo, a gente tem que vencer esse assunto. O cara fica na ansiedade, né? A ansiedade que, se a gente for olhar para a nossa geração, ela está vivendo ela é uma geração ansiosa pelas coisas. Não espera o momento certo e vai correr atrás de outras formas para satisfazer aquilo, né? E ali começa a gerar frustração e até muita gente cai de depressão, tudo desvia. E às vezes quando a gente vai olhar as pessoas, oxe, por que fulano? Por que ciclano? Porque não esperou, né? O tempo certo. Às vezes busca desenfreadamente, como você falou, emprego, uma oportunidade de crescimento, e aquilo ali é um pontapé para que ele possa desviar, né? Não tem a maturidade, não andou com quem devia andar, não buscou exemplo, e ali começa a se juntar com outras pessoas que vai levar ele a outros lugares, né? Se liga numa coisa. Então, a partir do momento que a gente percebe o que é que a gente precisa fazer para fazer uma reforma em nós mesmos, deu para entender até aí? Deu? Vocês têm como levantar uma mão só? Eu sei que tem muita gente que não tomou banho e está com fedor de sovaco, mas você pode levantar só uma mão para dizer, deixa o cotovelo encostado assim e faz assim. Então, a partir do momento que a gente percebe o que é que eu preciso fazer para ter uma reforma em mim, a Bíblia nunca foi sobre si mesmo. Ela sempre tem um próximo na frente. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que você quer que faça para você, faça primeiro aos outros. Até quando fala de inimigo, fala se teu inimigo pedir a tua túnica, dá a capa toda, dá logo tudo. Se ele chamar tu para andar 1 quilômetro, anda logo 2. Para ele ficar bem, como diz minha avó, salto e feito. Então, o que é que a gente precisa fazer
para ser um reformador de pessoas. Porque até então, a gente sabe que precisa reformar nós mesmos. E depois que você reforma você mesmo, depois que você entende o que é que você precisa, na verdade, depois que você entende que você precisa reformar em você. Porque, na verdade, no Evangelho nós não fazemos uma reforma e paramos, nós vivemos numa constante reforma. Certo? Então, depois que você percebe o que você precisa mudar em você, em que ponto inicia a mudança no outro? Em que ponto você pode agir para mudar o outro? Quando é que inicia esse processo? Quantos de vocês que ainda não são, querem ser discipuladores hoje? Querem discipular, querem ajudar alguém? Pronto. Quantos já são? Pronto, tem um bocado também. Então você quer ajudar alguém, você quer conseguir conduzir uma pessoa aos céus, ajudar a pessoa a ter revelação da palavra. Em que ponto isso começa? O que é que você acha? Podem falar, na verdade. Perguntar eu já perguntei. Em que ponto você acha que isso começa? Esse processo de mudança no outro, através da sua vida. Oi? Certo. Mas o processo de reforma, ele é até que Jesus venha. Você nunca vai mudar completamente, ninguém vai conseguir. Até lá, a gente vive num corpo terrível, nojento. Vez por outra, você pensa que venceu o pecado, de repente o miserável vem e você diz, vá-se embora, pega o beco. E você pensa que venceu aquele negócio vem de novo. Mas em que ponto, a partir de que ponto? Por exemplo, eu estou em mudança. Estou vivendo uma vida de retidão, de santidade. Aí qual é o ponto inicial que você diz, não, a partir de agora eu posso ajudar alguém? Fruto do arrependimento. O que mais? Quando entende o valor que uma outra pessoa tem. O que mais? Quando vive em obediência. O que mais? Estou vendo que o Miquel quer falar, está mordendo o dedo, velho. Estou brincando, Miquel, estou brincando. É porque eu não estava lhe reconhecendo com esse chapéu. Você sempre tem aquele topete legal, estilo Elvis Presley, e tirou, não foi? E aí, o que é que vocês acham mais? Um certo dia, um homem chamado Martin Luther King, ele disse assim, eu tenho um sonho. E uma praça nos Estados Unidos lotou para ouvir aquele negão falar o sonho dele. Véi, encheu de gente. Encheu. Se algum de nós chegar ali no centro, com o microfone e gritar, eu tenho um sonho, quem vai parar para te ouvir? Oi? E aí? Só o cheira a cola tem um disseram aqui. Disseram aqui que só o cheira a cola vai parar para lhe ouvir. Ó. Primeira coisa, vamos chamar de doido. Primeira coisa, vamos chamar de doido, louco. Isso é louco. Isso é um demente. Pronto, deu crise ali. O sonho da Lana é grande, viu? É porque muita gente chega pra mim e diz um sonho, né? Cleber, eu tive um sonho. Aí só eu para parar para ouvir, né? Acontece muito isso. Mas vocês já pensaram nisso? Já pensaram? Porque Jesus, ele chegava no local, a Bíblia diz, quando ele chegava no local, as multidões já estavam esperando por ele naquele local. Eu falei, rapaz, qual é o segredo? Oi? Relevância. Exatamente. Você precisa ser relevante. Poxa, eu chego aqui, eu vou chegar para vocês, vou falar assim, galera, chega para cá, venham na comunidade do caminho, que essa semana eu vou dar um curso grátis, não vai acontecer isso, viu? Só estou explicando. Eu vou dar um curso grátis de harmonia. Meu irmão,
vai vir um monte de gente. Porque aí eu tenho relevância na harmonia. Deu para entender? Porque Jesus parava uma multidão? Ele era relevante, pô. Martin Luther King, ele lutava pelo direito dos negros. O sonho dele era da igualdade social entre negros e brancos. Então, a população negra todinha acompanhava aquele cara, ele era relevante. Sabe qual é o ponto? Quando você for relevante. Quando você puder dizer assim, ó, eu não caio mais nesse pecado. Eu venci esse pecado, hoje eu sou uma pessoa relevante, hoje eu tenho vitória sobre o pecado, e aí as pessoas vão lhe procurar. Uma vez, um jovem me procurou, muitos anos atrás, ele está aqui, ele vai lembrar disso. Aí, eu já falei jovem para ninguém saber quem é. Ninguém vai saber quem é. E ele chegou para mim e ele disse, Kleber, eu estou com uma dificuldade séria para vencer masturbação. Falei, e é? Ele disse, é. Aí eu falei, procure fulano de tal, que ele vai lhe ajudar. Eu poderia ajudar o cara, mas eu também queria levantar o outro irmão, para também ser relevante nessa área. E ele foi procurar o irmão, fulano de tal, e quando ele procurou esse irmão o ajudou e ele venceu. Porque ele procurou alguém relevante. Só pode vencer o gigante, Jesus falou sobre isso, o cara grande lá, o gigantão, se você for mais forte do que ele e derrubar. E a gente se torna senhor daquilo que a gente vence. Mas a gente se torna escravo daquilo que a gente não vence. É simples. Ah, o cara não consegue vencer a masturbação. Você é escravo dela. Você venceu, se tornou senhor. Agora você pode dizer a ela, quando a vontade vier, você pode dizer, vai embora. Pomba gira cigana dos infernos, pega o beco. Você vai mandar ela embora. É simples. Teve um irmão uma vez que ele estava sofrendo muito nessa área, ele chegou para mim, aí fez, Cléber, como é que eu venço esse negócio de masturbação? Não, ele não está no nosso meio não, gente. Nem pense que é alguém de aqui. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Aí ele disse assim, meu irmão, não sei. Já se ligou quem é? Meu irmão, não sei. Eu chego em casa, velho, e a vontade vem e eu faço. Aí eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte. Quando você for, você pega o seu celular, bota um louvor e bota a Bíblia do lado, na pia. Eu quero ver se você vai ter vontade com esses dois negócios. Uma semana depois o cara liga para mim, cai de novo, velho. Aí eu falei, ô bicho, você fez o que eu disse? Ele, não, porque se eu colocasse o celular e a Bíblia eu não ia conseguir. Ah, para aí. Está entendendo? Ele não quis se tornar relevante naquela área, ele não quis vencer aquela área. Porque para vencer, para se tornar relevante, aí precisa da obediência. Se a gente não viver em obediência, a gente nunca vai se tornar relevante. Nunca vai ser alguém que diz, poxa, eu vou lhe ensinar como é que faz o negócio. Hoje eu fico assustado às vezes com os discípulos. Às vezes eu falo, bicho, tal coisa, faça assim. O discípulo faz do jeito que eu disse. Eu fico, meu irmão. Mas eu lembro uma vez que o pastor Manassés, eu falei, pastor, meu pneu rasgou. E isso era na segunda-feira, e eu estava morando em Salvadoreira. Aí ele na terça-feira perguntou, cadê o carro? Aí eu falei, eu não disse que o pneu rasgou. Aí ele disse, e por que não comprou o pneu? Eu falei, porque o senhor disse, chego já aí. Eu estou esperando o senhor. Aí ele disse, não, então amanhã eu vou lá. E beleza, quarta-feira, nada do pastor aparecer. Quinta-feira, nada do pastor aparecer. Sexta-feira eu ligo para ele, pastor, o senhor ainda vem aqui? Aí ele disse, fazer o quê? Eu falei, o pneu do carro que rasgou, que o senhor disse que chega já, e desde segunda. Ele disse, então meu filho, eu esqueci. Aí, sexta-feira o pastor chega lá. Aí graças à obediência que o Senhor derramou, a gente conseguiu um pneu top de linha argentino, num preço abaixo do que estava esse pneu fuleiro do Extra, do IPE, de Barbosa, e a gente comprou logo a bancada toda de pneu, e naquele dia, eu recebi, se eu não me engano, uma oferta da metade do valor dos 4 pneus, e a outra metade eu ainda parcelei em 4 sem juros. Então, eu paguei R$100 por cada pneu, praticamente, e pneus top, porque eu soube esperar, sobre ouvir
meu discipulador. E hoje meus discípulos agem da mesma forma. Hoje muitos de vocês agem da mesma forma. Eu vejo muitos jovens chegarem para conversar. Cara, espera. O cara espera. E as coisas vão acontecendo. Mas a obediência é o passo principal para que a gente seja relevante em alguma coisa. Amém? Deu para a gente entender? Então a gente quer começar essa reforma, estamos encerrando agora. A gente quer começar essa reforma no nosso meio, no meio dos jovens. Aí você pode pensar assim, mas cadê os outros jovens? Se tu não sabe, nem o Irineu, nem eu. Para mim importa vocês que estão aqui. Vocês que estão aqui, para mim, são os que podem trabalhar juntamente conosco nessa outra reforma.